Olá a todos, começa agora mais um programa Contraplano. Hoje vamos falar sobre arte, a arte de compor e expor ideias, fatos e organizá-las em palavras. Em seu quarto livro, uma crônica trazendo histórias de sua infância, a escritora Salete Granato. Seja bem-vindo ao nosso programa, Salete, é um prazer tê-la aqui novamente. É um prazer estar aqui novamente, Serginho, e agradeço. É muito especial gravar para a TV Câmara para mim. Obrigado. Salete, como que foi a ideia de criar esse livro de crônicas? Agora, esse seu quarto filho nascendo. Então, esse livro de crônicas eu venho escrevendo já há um certo tempo, né? Eu tenho por volta de mais 50 temas de crônicas e este tem 20 crônicas. A minha infância foi uma fase especial, né? Então, eu queria contar isso para os jovens, contar como foi, né, essa minha fase moleca. Então você decidiu escrever sobre a sua infância porque você queria compartilhar isso com todo mundo. Sim, são histórias engraçadas até, outras nem tanto, algumas um pouquinho dramáticas, mas são histórias interessantes. E como que foi? Conta um pouquinho pra gente da sua infância, como que era? Então, foi uma infância eu fui muito livre, assim, né? Eu tive o privilégio de passar minha infância no CTA, que é um lugar muito seguro para as crianças, né? Então, aos 5 anos, eu andava por tudo aquilo sem temer a nada, né? Podia explorar um contato muito grande com a natureza, frutas e bichos, e também a maravilhosa Semana da Asa, né? Então, quando os aviões davam aqueles rasantes, aquela coisa toda, que me fez muito bem. E esse bem-estar que eu quis passar para todos. Tá certo. E você gostava de ler já desde criança? Sim, eu sempre tive, né? Naquela época tinha muito também revistinhas de boneca de papel, castelos, né? Essas coisas que eu lia. Tá certo. E você, atualmente, você considera que a infância, ela é tão saudável como foi a sua? Como que você vê a infância de hoje em dia? Eu vejo assim, sempre que eu posso, eu levo meus filhos para ter um contato com a natureza e sentir, né? Eu falo vento na face, né? O vento, a natureza é muito importante para a formação da criança, mas nem sempre é possível, né? Hoje elas vivem mais trancadas, por falta da própria segurança, o mundo tem se tornado bem violento. Então, contar como era antigamente, né? Nós não tínhamos muitos brinquedos. Os brinquedos, nós fazíamos brinquedos, né? Nós criávamos jogos, nós brincávamos juntos. Então, aquele monte de criança na rua para pular uma corda. Alguém tinha corda e batia a corda, a gente pulava, menino, menina, e os pais sentados no fim de tarde, só observando os seus filhos. Então, era muito bonito, muito gostoso viver em comunidade, né? Um respeitando o outro. Então, tinha uma bola, todos brincavam com a bola. Eu me lembro que na rua de casa mesmo, quando eu era criança, a gente podia brincar ali. Hoje você tem que parar e ficar olhando para poder atravessar de tanto carro que passa ali. O movimento cresceu muito, então hoje já não tem como mais as crianças brincarem ali na rua, né? Pois é. Menos com a minha bicicleta azul, ninguém punha a mão. Tá certo. E fala um pouquinho sobre essa bicicleta azul, que é o título do livro, né? Que você... A bicicleta azul, o quartinho e o coelhão amarelo. O quartinho, ele não tem uma crônica específica. O coelhão amarelo tem e a bicicleta azul tem. A bicicleta azul, ela, assim, eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai, né? Eu gostava de ouvir as histórias do meu pai, tanto escrevi um livro, né, contando a história dele, na Segunda Guerra Mundial. Eu guardei aquela imagem do meu pai trazendo a bicicleta nas costas, né? Meu pai estava na bicicleta dele, com a minha, que ele mandou montar e tal, ele comprou, mandou montar e trouxe nas costas. E aí eu tive aquela visão assim, meu pai suado, né, de tanto trabalhar, um dia difícil, meu pai trabalhava como topógrafo, e vindo com aquela bicicleta linda, azul, assim, eu vi o sacrifício dele trazendo, falei, nossa, né, é pra mim, claro, pequenininha, né, e era mesmo. E era Isso daí foi felicidade. minha companheira, felicidade total. Tá certo. E por que o quarto não tem nenhum... Porque o quarto, são várias histórias dentro do quartinho.
Vários. Então, meu pai fez o quartinho para guardar suas cadernetas topográficas. E, minha mãe tinha um guarda-roupa lá eu brincava de professora, aquelas coisas. Então, tem muitas histórias. E eu citei, acho que uma só, né, dos gatinhos. E então, porque ele vai aparecer em outras crônicas, em outros livros. Tá certo. E como que foi a seleção para você, dentre todas as histórias que aconteceram, como que foi selecionar para montar o livro? As que primeiro vinham à mente. Assim, eu falei, eu vou escrever. Na verdade, o livro de crônicas, eu comecei a fazê-lo com os títulos das crônicas, né? Então, por exemplo, o Coelhão. Eu tive um coelho e lembrei dele, pus o título. Para não esquecer da história, para não esquecer de redigir a crônica. Porque, na verdade, o livro já estava inteiro na minha cabeça. Ele está inteiro, né? Então, pretendo, depois são 20 agora, depois tem mais 50. Então você vai ter uma segunda edição desse... Vou ter outros livros de crônicas com outros títulos. Todos referente à sua infância. infância. Sim. Depois na adolescência, depois na fase adulta. Então foi uma... Vai primeiro de uma série. Tem sido uma vida bem produtiva, rendendo bastante história, sim, né? Sim, Tá certo. E como que foi para você reviver essas lembranças, reviver essa infância de novo? Voltando um pouquinho na história de como surgiu escrever esse livro, uma vez conversando com um amigo, e contando a minha infância, que eu fui criada de pé no chão, que eu era uma moleca, né? Inventava brincadeiras, e meus seguidores, meus sobrinhos, né? O Adriano, o Fábio e a Sheila, os 3 primeiros, adoravam brincar comigo e eu, né? Tudo que eu fazia para eles, nossa, era uma maravilha. Então, contando essas coisas, ele falou, poxa, faz um poema para contar a sua história. E aí eu fiz um poema. Só que o poema, ele acabou dando 2 páginas. Ele falou, nossa, mas que infância bonita, quanta coisa você colocou aqui. Aí eu falei, nossa, podia transformar em crônicas, cada uma delas. E aí eu comecei a escrever. Aí foi Comecei surgindo. E você precisou de alguém para te ajudar a lembrar dessas histórias ou não? Já estava tudo muito fresco ainda na memória? Sim, muito fresco. Só que é aquela velha história. Toda vez que a família se reúne, lembra de algum episódio, né? Então, porque ali envolve as minhas irmãs, né? E a gente sempre conta e dá risada. Família de pessoas muito alegres, né? E o que foi de mais engraçado nessa Tem toda? Tem tantas histórias assim, mas a que mais eu acho que me vem à cabeça assim a situação do fantasma, né? Então eu não vou contar a crônica toda, mas a situação do fantasma, que a minha mãe falando para minha irmã, não judia da pequena, não vai assustar, que o mal vira contra você, e de repente ela aparece lá um certo fantasma. E só para quem lê o livro que vai saber da história. Até hoje a gente não sabe se é fantasma ou não, mas... Mas que aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa estranha ali, viu? Tá certo. E teve alguma coisa que foi triste de lembrar, Salete? Tem. Tem uma que eu não vou nem mencionar. Ela está no livro, mas eu não vou mencionar porque me causou assim uma tristeza muito grande quando criança. Mas tem uma outra que foi o tombo, né? Então essa história do tombo que está ali no livro é um tombo que eu caí, assim, eu tinha por volta de 4 anos, né? É importante dizer que essas histórias dos meus 3 aos 8 anos, que foi o período que eu morei ali, né? Depois eu morei em Jacareí, aí... Mas esse tombo, ele me marcou porque eu não sei o que aconteceu até hoje. Eu acho que eu vou até contar essa crônica, é uma das, né? Mas eu fui explorar, assim, né? As crianças tinham mania de explorar o território e tal. Mas é mais ou menos assim. Eu andando, vi aquelas crianças brincando e gostei, e fui, e aquilo me chamou a atenção. De repente, eu vi um buraco
buraco mesmo. Estavam colocando manilhas, algumas coisas assim, e eu fui olhar o buraco. E eu escutei quando falaram assim, não empurra ela não. Só isso que eu me lembro, só essa frase. A frase, não empurra ela não, a mulher gritou, e eu, paft. E aí eu só me lembro acordando assim do buraco e um senhor me tirando de lá, e minha mãe chorando lá em cima, é mais ou menos isso. Então, meio estranho, mas aconteceu. Né? Então, assim, porque são tantas histórias engraçadas e felizes que também tem que entrar aquelas que não são tão felizes. Que já vão te ensinando a viver, né? Não fique de costas, né? Olhando para baixo no buraco que alguém te empurra, né? Mais ou menos isso. Ele conseguiu descobrir quem que empurrou até hoje, não? Não. É um mistério. Não, não houve. Me parece que foi alguma criança também, né? Assim, que estava brincando e empurrou. Eu rolei mesmo, né? Tinha sangue na testa, assim, na cabeça, tudo. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada. Foi só realmente uma lição de vida. Só uma desventura ali na infância. Na infância. Tá certo, Salete. E você falou que seus sobrinhos te apoiaram, né? Incentivaram. Sim. E toda a sua família te apoiou quando você decidiu escrever sobre a sua infância? Eles não sabiam. Foi eles surpresa. Não. Eles me apoiavam nas brincadeiras, né? Então eu ia pra casa da avó, aí a gente brincava, jogava bola. Eu ensinei um cachorro a subir na árvore, é uma das crônicas, né? Então, tadinhos, eles sofriam um pouco comigo. Eu tenho que admitir que a Sheila, o Adriano e o Fábio sofreram um pouco comigo. Então você devia de aprontar bastante, né? E a diferença de idade ali, entre mim e o Adriano, 4 anos. Então você vê aqui que, né, meio que irmãos e tal. Tá certo. Bom, muito legal. Salete, a gente vai fazer um rápido intervalo, pedir para você dar uma licencinha pra gente. Okay. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando mais sobre literatura com Salete Granato. Obrigado.